Oi, 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 meninas e meninos. Graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou a obreira Luci Claro e você está comigo no canal Devocional para Mulheres Luci Claro. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro Desafio de Amar hoje, 27º dia, e o tema deste dia diz: O amor encoraja. O nosso texto base está no livro de Salmos, capítulo 25, verso 20, que diz: Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, porque em ti me refugio. O casamento tem uma maneira de alterar a nossa visão. Nós criamos expectativas de que o nosso cônjuge preencherá todas as esperanças e nos fará muito feliz. Mas esse é um pedido impossível para o seu cônjuge atender, porque expectativas irreais geram decepções. Quanto maior for as suas expectativas, mais seu cônjuge vai falhar com você e vai te causar muitas frustrações. Se a esposa, por exemplo, espera que seu esposo seja alguém pontual, que esteja sempre limpo, aseado, bem arrumado, que entenda todas as suas necessidades, é muito provável que ela passe boa parte da sua vida de casada sofrendo muitas decepções. Mas, se esta esposa for realista e entender que seu marido é humano, esquecendo que às vezes ele é desatento e esquecido, então esta esposa ficará muito mais satisfeita quando seu marido se tornar responsável, amoroso e gentil. O divórcio é quase sempre inevitável quando as pessoas não permitem que seu cônjuge seja humano. Então é preciso que haja uma transição no seu pensamento agora. Você deve escolher viver por encorajamento ao invés de ficar vivendo por expectativas. O jeito do seu cônjuge nos últimos 10 anos não vai mudar. No futuro, ele continuará sendo assim, a não ser que, por causa do seu encorajamento amoroso, ele mude ou pela intervenção de Deus. O amor coloca o foco na responsabilidade pessoal e na sua melhora, em lugar de ficar exigindo muito mais dos outros. Jesus descreve isso detalhadamente quando ele fala sobre a pessoa que viu o argueiro no olho do irmão e nem notou a trave no seu próprio olho. O texto diz em Mateus capítulo 7, versículo 4 assim: Ou como dirá o teu irmão, deixe-me tirar o teu argueiro do teu olho quando tens tu uma trave? Hipócrita, tira primeiro do teu olho, e então você vai enxergar o argueiro que está no olho do teu irmão. Seu cônjuge se sente como se você fosse um inspetor de argueiro? Ele está sempre tenso e temeroso porque não atende às suas expectativas? Seu cônjuge diria que passa mais tempo sentindo a sua reprovação ou ele falaria que sente a sua aceitação? Quem sabe você responderá a mim dizendo: Ah, mas o problema é dele. Isso é com ele. Isso é com ela. Se realmente ele se decepciona com as vezes que eu falo, a culpa é dele. Porque, de verdade, até onde você sabe, não é? É necessário que os dois façam tudo para que o casamento funcione bem. Se o seu cônjuge não quer que você seja tão crítico, então ele que comece a fazer as coisas certas para que você não tenha que criticar. Afinal, você não está dizendo que ele é perfeito de forma alguma, mas que é capaz de dizer o que pensa, não é isso? Bom, o problema de quando pensamos assim é que esse tipo de atitude nos leva a entender que poucas pessoas são capazes de responder a todas essas críticas de maneira objetiva. Quando está claro que alguém está infeliz com você, seja por confrontação direta ou até por silêncio, é difícil você não ficar magoado, não é? Então, por que você não entende que isso também acontece com o seu cônjuge? Isso vai acontecer no seu casamento. Apesar de tudo, diferente do que qualquer outra amizade, o relacionamento com seu cônjuge começa com os dois fazendo de tudo para agradar um ao outro. Não foi assim quando vocês namoravam?
Você e ele não viviam completamente encantados um pela personalidade do outro? Afinal, você quase nem cometia erros na frente dele, não é? O relacionamento de vocês era muito mais fácil. E mesmo que você não esperasse que fosse assim por toda a tua vida, certamente você não imaginaria que ele era tão pecador e tão irado com você. Você nunca esperou que este homem ou esta mulher a quem você prometeu amar poderia chegar ao ponto de parecer que nem lhe ama mais. Então, quando este contraste absoluto se torna uma realidade na nossa vida, a reação natural é resistir. Durante os primeiros dias de casamento, você deve ter sido muito mais inclinado a ouvir e a fazer mudanças bem sutis. Mas com o passar dos anos, a desaprovação do cônjuge só tem te tornado alguém na defensiva. Em lugar do seu cônjuge tentar fazer você querer corrigir estas coisas, você acaba cada vez mais sendo profundamente ofendida. O amor, na verdade, é muito sábio, porque não age assim. Em lugar de colocar o seu cônjuge numa posição de rebeldia, o amor ensina a dar espaço para que ele possa ser ele mesmo. Mesmo se você for do tipo que estabelece padrões muito elevados para você mesmo, o amor lhe convida a não manter estes padrões elevados em relação à atitude do seu cônjuge. Você precisa entender que o casamento é um relacionamento para ser aproveitado e apreciado ao longo do caminho. É a única amizade criada por Deus onde duas pessoas imperfeitas vivem juntas, mas tratam com a imperfeição encorajando um ao outro e não desencorajando. A Bíblia vai dizer: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Isaías capítulo 35, 3 fala sobre isso. E continua dizendo: pelo que exortai-vos uns aos outros e dedicai-vos uns aos outros, consolai os desanimados, amparai os fracos e sejam longo ânimo para com todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 11 e 14. Você não deseja que a vida de casada seja o lugar onde você desfrute da livre expressão de quem realmente você é, crescendo num ambiente seguro, que te encoraje, mesmo quando você falha? Pois bem, o seu cônjuge também deseja isso. E o amor dá a ele este privilégio. Se a sua esposa ou seu marido lhe disse mais de uma vez que você o fez sentir abatido e derrotado, você precisa levar estas palavras em consideração. Tenha um compromisso de deixar as expectativas irreais e se tornar o maior encorajador do seu cônjuge, e isso diariamente. E a pessoa que Deus quer que ele seja começará a surgir com uma nova confiança e com amor por você. Então, para o nosso desafio de hoje, que tal você começar eliminando todo este veneno das expectativas erradas? Pense em uma área onde o seu cônjuge tenha dito que você está esperando muito e diga a ele que você está arrependido por ter exigido tanto dele. Prometa que você vai procurar entendê-lo e assegurar que o seu amor é incondicional. E depois, claro, continue anotando no seu caderninho, escreva qual foi a sua definição hoje para este desafio, né? Quais foram as áreas que você começou a baixar aí um pouco do padrão, né? Começou a tomar atitudes reais e não tão irreais. E para finalizar, eu quero ler para você o texto do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que diz: consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Amém? Até então, segunda-feira, no nosso 28º Desafio de Amar.